Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui hoje. Mais um vídeo do canal. Tinha um tempinho já que eu não postava um vídeo aqui pra vocês. E hoje o Senhor me levou pra Isaías 54. Eu vou ser sincera. Antes desse momento aqui, eu acho que até umas 2 horas atrás, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. Porém, Deus clareou e me deu, né, esse capítulo de hoje pra falar com vocês. E o tema de confiança em Deus, sabe? Confiar em Deus, confiar na fidelidade dele, porque ele é um pai maravilhoso que cuida da gente. Antes de eu começar aqui, eu queria mostrar esse fundo. Gente, olha que lindo. Sem brincadeira. Deus é top. No ponto de... Faz um tempo que eu um tempinho já, né? Que eu não gravava vídeos. E aí, pro vídeo de hoje, eu tô super feliz, super empolgada. Esse é o fundo, sabe? Eu não sei explicar, mas eu tô muito feliz de verdade. E hoje, gente, a gente vai falar sobre Isaías 54. Que, dando um background pra vocês, eu tô lendo Isaías ultimamente. E Isaías fala sobre uma profecia, né? E o que tava acontecendo com a nação de Israel, a nação escolhida pelo Senhor. Eles estavam sendo infiéis e estavam agindo de uma forma bem ruimzinha. E aí, Deus, por meio do profeta Isaías, né, tá falando sobre o que aconteceria com aquele povo, que eles seriam dominados pela Babilônia. Mas, no mesmo livro de Isaías, ele também fala sobre Jesus e também fala sobre uma promessa de restauração que Deus tinha para esse povo. O capítulo 54, ele começa com o versículo que eu iniciei o vídeo, né? 54, versículo 1. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompe em canto. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. A viúva que ele está falando aqui, no caso, a estéril, perdão, que ele está falando aqui, se refere à nação de Israel. Por quê? Antigamente, ter filhos e ter uma descendência muito grande era, tipo assim, muito importante. Tanto é que, por exemplo, Abraão, uma das promessas que Deus tinha para Abraão é que a descendência dele ia ser gigante, né? Ia ser incontável. Então, ter filhos antigamente era muito relevante, sabe? Pra hoje, pra gente, não é tanto, mas antigamente era extremamente relevante ter filhos. Então, a mulher que era estéril era uma mulher sem esperança, sabe? Porque uma mulher que poderia ter filhos e aumentar a descendência era muito mais valorizada do que uma mulher estéril. A mulher estéril era uma mulher sem esperança, sabe? Sem perspectiva. E aí ele compara Israel a uma mulher estéril porque era um povo que aparentemente não tinha esperança. Era um povo que estava num caminho pecaminoso, que ia ser dominado por um outro povo poderosíssimo, que ia ser envergonhado e humilhado, que tinha zero esperança de nada. Mas Deus fala, cante, ó estéril, você que não teve um filho, irrompe em canto. Ele fala também, estenda a sua tenda, estique a sua tenda. Ele fala, seus descendentes vão desapossar nações, vão se instalar nessas cidades abandonadas, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha, não tema constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude, não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Então aqui é uma promessa do Senhor para esse povo. E aí, no versículo 5, ele fala, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Eu tô gravando hoje no Dia dos Namorados, e aí eu tava lendo isso no meu devocional, e eu fiquei assim, caraca, Dia dos Namorados, eu tô falando sobre marido, que coisa legal, tipo assim, realmente não foi nada planejado, mas eu falei, caraca, as coincidências de Deus são muito loucas, né? Eu tava Dia dos Namorados e falando Deus é seu marido, enfim. O que quer dizer com tudo isso? Aplicando também nos nossos dias de hoje. Quantas vezes a gente se sente humilhado, envergonhado, aflito e sem esperança, quando Deus está falando que Ele é a nossa esperança?
Quantas vezes a gente luta com a força do nosso braço, só com a força do nosso braço, só achando que a gente é poderoso o suficiente e autossuficiente o suficiente de conseguir cuidar de si mesmo, conseguir garantir as nossas coisas sozinho. Quando Deus está falando que Ele é o nosso Criador, o nosso marido e Ele que vai cuidar da gente, sabe? Quantas vezes a gente não se sente humilhado e descartado e um nada quando Deus fala que a gente é, tipo, tudo pra Ele e super, super, hiper, mega importante, sabe? E esse tópico de confiança em Deus, da fidelidade de Deus, é tão bom que chega a me dar muita alegria, sabe? De a gente conseguir perceber o amor de Deus, porque para pra pensar tantas promessas que o Senhor faz por nós de fidelidade, quantas promessas que o Senhor faz por nós de nos conhecer, de nos amar plenamente e de nos garantir um futuro maravilhoso. Gente, o livro de Isaías fala sobre coisas que iriam acontecer de ruins com a nação de Israel, já prometendo depois que aconteceriam coisas boas. O nosso Deus é tão maravilhoso que mesmo com coisas ruins acontecendo com esse povo, que estava pecando muito, que estava num caminho de infidelidade, Deus já estava prometendo: ei, mas eu vou te restaurar. Um povo que estava sendo totalmente infiel, não estava ligando para Deus de jeito nenhum, estava desobedecendo, estava andando por um caminho errado, estava fazendo as coisas com a força do próprio braço, e estava achando um super autossuficiente, estava confiando até em outras nações. Por exemplo, o Egito. Quando Deus está falando: confia em mim, sabe? No versículo 6 ele fala: o Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Deus já prometia e Ele já promete sempre a restauração. Muitas vezes a gente passa por períodos da vida de muita escassez mesmo, e a gente pensa: meu Deus, não era para estar sendo assim. Meu Deus, Deus me ama, por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que eu não consigo ver alegria nessa situação? Meu Deus, por que eu não consigo ver vida nessa situação? Sendo que Deus aqui promete restauração. Sabe, quantos momentos a gente perde a fé na fidelidade de Deus, perde a fé na palavra de Deus, no que está escrito aqui? Quantas vezes a gente não fica olhando para todas as coisas ao nosso redor e fica tentando combatê-las com o nosso braço, sendo que Deus já prometeu vitória, já prometeu restauração aqui, sabe? Tá escrito no papel na sua frente. E se Deus fez isso por aquela nação, por que Ele não faria isso por você, por mim? De nos restaurar, de nos renovar, sabe? No versículo 10, ele fala: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Eu pulei alguns versículos, no meio, mas basicamente aqui ele fala que mesmo que os montes, pense numa montanha, tipo assim, um monte enorme, mesmo que esse monte seja sacudido, que as colinas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz.
mesmo com toda a infidelidade daquela nação, e mesmo com toda a nossa infidelidade, porque sim, quantas são as vezes que a gente esquece de Deus, que a gente tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, que a gente fica sem fazer devocional, que a gente fica acusando Deus dos nossos problemas, que a gente fica colocando a culpa nele de tudo. Quantas vezes a gente não faz isso? E Deus ainda fala que ele ainda vai ser fiel e que ele não vai remover a aliança de paz que ele tem, sabe? E essas coisas, esses momentos me fazem também reparar como Deus está em tudo, nas pequenas coisas. Como até no problema que ele fala aqui, que ele que criou o ferreiro, que ele quem criou essas coisas. Mas todas essas coisas não têm poder sobre ele, porque foi ele quem criou. Então, por mais que Deus tenha criado a sua vida, e por mais que ele tenha permitido que você passe por dificuldades, essas dificuldades não vão te engolir. Essas dificuldades não vão ser maiores do que o seu Deus, porque ele é maior que tudo isso. Porque no final das contas foi ele que te criou e ele já sabe o final da tua vida. Então essa palavra aqui sobre fidelidade, sobre confiança em Deus, é para lembrar como Deus é maravilhoso e como Deus é fiel e como a gente tem todos os motivos no mundo para confiar em Deus, para confiar na fidelidade dele. Que por mesmo que a gente seja como uma cidade aflita, que a mãe fala aqui no versículo 11, que foi açoitada por tempestades, que não foi consolada, ele vai edificar com turquesas, vai edificar os alicerces com safiras, vai fazer os escudos de rubis. Então, por mais que você agora sinta que o seu coração está extremamente perturbado, que a sua vida está extremamente doida, sem fazer o mínimo sentido, e que você muitas vezes coloque a culpa em Deus e coloque a responsabilidade de todo esse seu sofrimento em Deus, como muitas vezes eu já fiz, como muitas vezes alguns de nós fazemos, eu queria dizer que Deus ainda está com você. Sabe? Que só porque você agiu de forma infiel, ele não vai deixar de ser fiel com você. Que por mais que a gente faça besteira, e eu não tô justificando que a gente deva fazer besteira, ou que a gente continue fazendo besteira, mas mesmo quando a gente faz besteira, Deus ainda continua sendo perfeito. Deus ainda continua sendo fiel. E Deus ainda continua dando 1001 motivos pra gente confiar nele, sabe? Quantas vezes a gente tem medo do nosso futuro, do que eu vou fazer, com quem que eu me caso, com quem eu namoro, com a faculdade que eu vou fazer, onde é que eu trabalho, onde é que eu estudo. Quantas vezes a gente se preocupa com esses 1 zilhão de coisas e tenta pensar em respostas lógicas e coisas lógicas, e eu não tô desprezando aqui a sabedoria, mas eu tô falando que acima disso é Deus, sabe? Acima disso, a gente tem que primeiramente entregar a Deus e falar: Deus, seja feita a tua vontade. Porque eu não sei o que eu faço e eu não tenho a mínima força pra mudar completamente a minha vida de uma forma boa e de uma forma agradável e de uma forma como o Senhor faria. Mas eu confio que o Senhor vai fazer a tua vontade se eu simplesmente entregar a Ti, entregar o controle. Quantas vezes a gente não avança e a gente não prospera porque a gente não entregou o controle pra Deus? Quantas vezes a gente não descansa porque a gente não entregou o controle pra Deus e acha que é sempre sobre o nosso fazer, performance, alta performance e fazer com todas as nossas forças até a nossa bateria esgotar, sabe? Sangue, suor e lágrimas. Eu não tô falando aqui que a gente tem que parar de se esforçar, mas a gente tem que parar de achar que é isso que vai garantir a nossa vitória, a nossa força humana, o nosso braço. Não é. Não é isso. Então, que essa palavra seja algo que possa te renovar e te lembrar que Deus é perfeito, que Deus cuida, que você tem todos os zilhões de motivos para entregar o seu futuro e os seus planos a Deus, que Ele é super amoroso, super fiel e super perfeito, e que Ele te ama muito e que Ele nunca vai te abandonar, independentemente do que aconteça. Não que a gente deva fazer besteira o tempo todo, né? Mas enfim. E é isso, gente. Queria finalizar o vídeo hoje orando por você. E eu espero muito que essa palavra tenha acalmado o seu coração, sabe? Tenha sido algo que
traga renovo pra sua vida. Deus, eu oro pela pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu oro para que o Senhor possa realizar a tua vontade na vida dela, Deus. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito possa acalmar essa pessoa, Deus. Que ela possa entregar todos os fardos, todas as preocupações, todos os medos, toda a amargura e toda a raiva que ela sentia, Senhor, de ti ou de qualquer um outro, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, possa lembrar que o Senhor está presente. Que o Senhor é um pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é marido. Que o Senhor nunca vai nos abandonar. Que a tua fidelidade, Senhor, dura muito. Que a tua aliança de paz não vai ser desfeita. E que o Senhor possa, Senhor, lembrar essa pessoa do teu amor. Que ela possa se sentir abraçada e consolada, Senhor, por ti e pela tua fidelidade, Pai. Que ela não deixe de confiar em ti, mas que ela entregue todos os caminhos, todas as preocupações e todas as dificuldades em tuas mãos. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. É muito legal que vocês que estão assistindo o vídeo vão conseguir ver o céu escurecendo, né? Acho isso bem legal. É isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Espero que ela tenha trazido muito renovo pra você. Espero que vocês tenham gostado da minha localização. Olha isso, gente, que lindo. Espero que vocês tenham gostado da minha localização do vídeo de hoje. E eu espero que essa palavra tenha sido maravilhosa. Que tenha realmente adentrado no seu coração. E que Deus possa te restaurar e te lembrar que Ele é fiel e totalmente digno de confiança. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.